Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula 35. Vamos ver que nós vamos estudar? Sou a professora Vilma Mendonça e vamos para os nossos conteúdos. Nossa aula de hoje é a 35. Eixo, grandezas e medidas. Conteúdo, medidas de comprimento, unidades não convencionais e convencionais, registro, instrumentos de medidas, estimativas e comparações. É a nossa revisão. Habilidade, estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, mais usuais, como o metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medidas. Essa é a nossa aula de hoje, que foi preparada com muito carinho para você. Então vamos, porque está na hora de estudar. Olha, que lugar lindo! Onde eu estou, né? Faz parte da nossa história, faz parte da nossa aula essa história. Então, eu vou contar um pouco dessa história para você, tá bom? Um pouco de história. Na história da humanidade, para medir comprimentos, por exemplo, quase todos os povos tiveram a ideia de usar parte do corpo como unidades de medida, como, por exemplo, o passo, a braça. O que é a braça? É a distância entre os dedos médios das duas mãos com os braços estendidos na horizontal. A jarda. O que é a jarda? É a metade da braça, distância do meio peito à extremidade dos dedos médios da mão, com o braço estendido na horizontal e muitas outras coisas. É claro que surgiram divergências, pois de pessoa para pessoa essas medidas variavam. Os egípcios foram o primeiro povo que procurou resolver esse problema, adotando um padrão fixo. Substituíram o cúbito. O que é o cúbito? A distância do cotovelo à extremidade do dedo médio da mão, medida tradicional deles, pelo cúbito padrão. Para isso, eles construíram barras de pedra, todas do mesmo comprimento, escolhido mais ou menos com o do cúbito tradicional, que passaram a ser usadas quando se queriam medir comprimentos. Eles marcaram o tamanho de um cúbito padrão nas paredes de todos os seus templos e assim qualquer comerciante poderia conferir as dimensões dos cúbitos padrão usados. Podemos, então, considerar que os egípcios inspiraram os diversos povos e adotaram unidades padronizadas para medir variados tipos de grandezas, com os quais todos nós convivemos, como comprimentos, superfícies, volumes, tempo, peso, capacidade e etc. Texto adaptado de Medindo Comprimentos de Machado, JN, a editora Escipsione. Isso que vocês agora acabaram de ver, uma história super interessante. Como conseguimos fazer essas medidas padronizadas? Pois é, vieram todos no estudo antes, né? Todos os estudos, vieram também divergência, como vocês viram na história. Mas hoje nós vamos aprender muito sobre medidas padronizadas e medidas não padronizadas. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Medida de comprimento não convencionais. Observem o palmo, o pé, os passos e polegadas. Já observamos na história que eles usavam as partes do corpo para medirem, só que essas medidas não tinham padrão, não tinham uma medida padrão. Um saía maior, o outro saía menor, foi quando resolveram fazer, estudar e resolveram essa medida padronizando essas medidas. E aqui, nós vimos aqui que o palmo,
Ele não é uma medida padrão. Temos também o pé, os passos e polegadas, né? Medir significa comparar uma grandeza com a outra, mas precisamos usar o mesmo instrumento. Então, vamos ver nosso próximo exemplo para ver como é que está essa medida. Ao utilizar instrumentos não convencionais, como os sapatos, criamos uma situação em que é necessário padronizar as unidades e estabelecer uma comparação. Então, vamos ver aqui, logo a seguir. Observe as imagens abaixo. Olha só, quantos tamanhos de calçados temos aqui. Observe aqui no 1, que ele tem um tamanho até aqui. No 2, observem aqui que tem uma medida na régua, observando que temos tamanhos diferentes. Então, não conseguimos fazer uma medida padrão, porque pode ser que uns tenham os pés maiores do que os outros. As medidas dos sapatos são iguais? Observaram aí? Não, não são iguais. Vamos observar no próximo exemplo? Aqui, ó. O mesmo tamanho, olha, é o mesmo tamanho aqui. Vamos medir pelas cores, o mesmo tamanho, mas a quantidade de passos foram diferentes. Aqui nós temos 20 passos para o mesmo tamanho. Já aqui nós temos 23. O pé era menor. Aqui nós temos 19. O pé ainda é menor ou maior, né? Quanto a uma quantidade, não tem uma quantidade definida, né? Não é 20 para cada um, variou. Então, são pés, são sapatos, são calçados de diferentes tamanhos. Vamos para a nossa próxima leitura. Essas medidas tiveram resultados diferentes, porque usamos um padrão não convencional. Neste caso, nossos passos. Por isso não deu certo aquele tamanho, porque não é uma medida padrão, né? É uma medida não convencional. Vamos explicar mais um pouco aqui para você. Do mesmo modo, fazemos uma comparação quando medimos o comprimento do tampo de uma mesa. Utilizando o quê? Utilizando o palmo. Nesse caso, estamos verificando quantas vezes o comprimento do palmo cabe no comprimento do tampo da mesa. Ou seja, estamos comparando dois comprimentos, o do tampo da mesa e do palmo. Nem todas as vezes vai dar no mesmo tamanho. Então, vou te explicar mais um pouquinho. No caso ao lado, o vendedor está comparando o comprimento do tecido existente na peça com o comprimento de cada retalho. Cada vez que se corta um tecido, vai ficando os retalhos, vai ficando um pedacinho. Para medir esse tamanho grande, ele usou os retalhos. Mas os retalhos não são medida padrão, né? Vamos entender mais um pouco. O que é o comprimento? Vocês já viram isso numa das nossas aulas anteriores, mas vamos reforçar agora. Comprimento expressa a distância entre dois pontos. Podemos medir através do metro e hoje em dia se define em termos da velocidade da luz. O centímetro e o quilômetro derivam de metro e são unidades utilizadas habitualmente. Quer dizer, usamos diariamente essa medida de padrão comprimento. Vamos ler mais um pouco? Lê comigo. O metro é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos, larguras, alturas de prédios e de árvores. O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias, em mapas, tamanhos de mesas e objetos domésticos. Já o milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. Como vamos ver aqui, ó.
Medidas de comprimento convencionais. Agora não estamos mais no não convencionais, agora vamos para medidas convencionais. O que eles medem? Vocês já viram o que cada um mede, né? Mas você conhece alguns tipos de medidas convencionais? Sim, quantos desses seu pai tem na sua casa, usa naquela obra, né? Então vamos lá. E pede ainda para você, menino, me dá a fita métrica, me dá a trina, me dá metro articulado, né? Fita métrica, trina, tudo isso são usados no dia a dia das medidas convencionais. Mais um pouco para você. Medir. O que é medir? Medir é comparar. Mas de que maneira vamos fazer isso? Qual é a maneira correta? Por onde começo a medir o lápis? Começo a medir o lápis por aqui. Esse lápis, ele mede quantos centímetros? Você reconhece essa régua, né? No nosso dia a dia, esse lápis está medindo 12 centímetros. Tá, mas vamos lá. Medidas de comprimento. Vamos começar aqui logo pelo metro. O metro é usado para medir o comprimento dos tecidos, das fitas, das estradas, das pessoas e de muitas outras coisas. E o metro articulado? Você conhece esse metro articulado? Aquele que dobra todinho, fica bem pequeno, né? Muito bem. O metro articulado é usado para medir paredes, portas, janelas, armários, vidros e etc. Várias medidas podemos fazer com esse metro articulado. Agora vamos ver aqui a trena. Conhece a trena? A trena é usada para medir terrenos, estradas, ruas e outras coisas por aí. Vamos aqui para o metro de madeira. Você conhece o metro de madeira? Não, nunca viu? Já viu? Muito bem. O metro de madeira é usado para medir tecidos, rendas, fitas, elástico e etc. Várias cores também são usadas para medir com metro de madeira. Mas agora vamos ver aqui a fita métrica, muito conhecida aí na sua casa. Ela é usada para medir as pessoas, como largura de cintura, comprimento de saia ou calça e outras coisas mais também que são usadas aí pela frente, né? Agora é a sua vez. Vamos testar nossos conhecimentos? Vamos ver o que você aprendeu com essas explicações? Então, marque a alternativa mais adequada que expressa a medida dos objetos a seguir. Vamos lá ver se você entendeu o que é medida de comprimento convencionais e as não convencionais. Então, vamos lá. Unidade de medida não padronizada. O que você vai fazer? O que você está vendo aqui? Uma porta, né? Uma borracha e um lápis. Nós vamos marcar aqui nesses primeiros espaços aqui, a unidade de medida não padronizada. Não padronizada é aquela que não usamos, que tem uma medida correta? Não, ela não tem uma medida correta, né? Então, vamos lá. 2 cabos de vassoura. Será se é padronizada ou não padronizada? Sim ou não? Não, é uma medida não padronizada, né? Como está pedido para marcar as não padronizadas, vamos marcar só ela. 150 centímetros está dizendo centímetros padronizado, então. E os palmos? Não padronizadas. Metros, 3 metros, é padronizada. Então, vamos aqui para a borracha. Um dedo é uma medida padronizada ou não padronizada? Certo, é uma medida não padronizada. 15 centímetros é padronizada. E um braço? Vamos marcar um braço até medir a parede da sua sala? Vamos usar muitos braços e tem braço de todo tamanho, então é uma medida não padronizada. E um metro?
1 metro é padronizado. Vamos para o lápis. Um palmo. Um palmo, o meu palmo é do tamanho do seu palmo, então não é padronizada. Ela não tem uma medida padrão. 15 centímetros é 15 centímetros. Mede, pode ser que seja aquela sua régua que mede 15 centímetros. Então, como ela é padronizada, não vamos marcar. E um braço? Um braço, como nós já falamos, um braço não é padronizada. E um metro? 1 metro, já está dizendo, padronizada. Vamos para cá, marcar a medida padronizada agora. Agora, tudo que você vai ver desse lado, você vai marcar como padronizado, tá bom? Então, vamos lá. 2 centímetros. Tá marcando. Padronizada ou não padronizada? Marco ou não? Marco, porque ela é uma medida padronizada. Tá. 3 réguas de 30 centímetros. Régua, medida padronizada. Muito bem. 2 metros, medida padronizada. 10 palmos. Será 10 palmos? Meu palmo do tamanho do seu? Não, então não vou marcar porque não é padronizada. Vamos aqui para baixo. Aqui 5 centímetros. Padronizada ou não padronizada? Se eu vou marcar, é porque ela é padronizada. 1 metro, padronizada. Um palmo não é padronizada. Um dedo indicador também não é padronizada, eu não vou marcar. Vamos aqui para o nosso último. Um palmo é padronizado? Não. 2 dedos indicadores? Também não. Um braço? Também não. 10 centímetros? Sim, padronizados. Viram como foi fácil marcar quem são as medidas padronizadas e as não padronizadas? Vocês entenderam que nesse exercício a gente procurou mostrar quem era metro, quem media com centímetros, que são medidas padronizadas, né? Vocês entenderam que o tamanho dos pés são diferentes, então não posso dizer que os passos são medidas padronizadas. Que a braça, olha, lembra da braça, da medida daqui, do comprimento dos braços, dos pés, né, do dedo, do polegar. Então, são medidas que eu não consigo fazer o mesmo tamanho do meu e do seu, né? Por isso, são medidas não padronizadas. Mas quando eu falo de metro, né? Metro pode ser o articulado, pode ser a trena, pode ser o metro de madeira, que mede diferentes objetos. Esses são, sim, medidas padronizadas. Que bom que você entendeu. Marcamos os não padronizados, os padronizados. Poxa, que legal. Mas agora chegou o melhor momento da aula. O que? Marcar os padronizados ou não? Usar fita métrica? Não, agora está na hora do exercitando. Compramos aos metros? Vamos ver aqui, você tem a opção A, B, C, D e E. E você vai marcar o que nós compramos aos metros. Observe bem as imagens, ok? Então, vamos para o exercício 2. Observe a imagem e responda. Observe. Olha os clipes todos coloridos aí para você identificar. E ao lado tem uma régua, onde aponta cada tamanho. Então, na letra A, quantos centímetros tem cada clipe? Você vai olhar para cada clipe e vai dizer quantos centímetros tem todos os clipes, né? Letra B, quantos centímetros o clipe maior tem a mais que o menor? Observe, o maior e o menor. Então, vamos para a atividade 3. Agora, olha que lindo colorido. Observe as imagens e registre a medida de cada lápis em centímetros. Temos letra A, B, C e D e nas réguas também temos A, B, C e D. Você vai dizer, você vai marcar quantos centímetros marca cada lápis. Tá bom? Então, agora presta atenção só numa coisa. Observou?
Observe as imagens, faça devagarinho, com calma, mas faça direitinho, porque eu vou te dar um tempo e daqui a pouco eu volto.
Já resolveram? Tudo certo? Então vem comigo para corrigir. Vamos ver como está a sua resposta? Então vem comigo. Observe e marque a resposta certa aqui na atividade 1. O que compramos aos metros? Você já sabe? Respondeu? Mas tá, vamos observar aqui a imagem. Nós temos cordas, nós temos ovos, líquido, suco, né? E temos aqui fruta e tecido. O que foi que você marcou? Letra A, corda, ovos, tecido, uva e leite. É um leite, não era o suco. Tá, mas é líquido. Então vamos lá. Qual foi a sua resposta? Muito bem, correto. Você marcou. O que nós compramos aos metros aqui? Nessas imagens temos a corda, nós compramos aos metros e tecido também. Muito bem, vamos para a atividade 2. Na atividade 2, pede, vocês observaram as imagens, pede assim, quantos centímetros tem cada clipe? Vocês observaram, né? Olha o tamanho deles, quantos centímetros tem cada um. Você faz essa observação na medida padrão, uma régua, marcando medida padrão, né? Então, na letra B, pergunta quantos centímetros o clipper maior tem a mais que o menor. Que foi que você marcou? Muito bem, então vamos ver agora. Olha só, tudo certo como você marcou. Vamos começar do clipper maior. Tem 5 centímetros. O verde tem 4, o azul tem 3, o vermelho tem 2 centímetros e o alaranjado tem 1 centímetro. Certíssimo! E na letra B, pergunta quantos centímetros o clipper maior tenha mais centímetro do que o menor. Você mediu? Viu aí quanto era? Então, certa resposta, 4 centímetros. Parabéns mais uma vez para você. Vamos ver a atividade 3? Ah, que legal! Essa daqui foi muito divertida mesmo, né? Observe as imagens e registre a medida de cada lápis em quê? Em quê? Em centímetros. Tudo que vamos ver aqui está em centímetros. Então, na letra A, vimos o lápis que ele mede quanto? Tem aqui uma medida. Na letra B, tem uma outra medida. Olhou? Centímetros. Aqui, ó, na régua azul, centímetros aqui. Quero ver a sua resposta agora. O que foi que você marcou? Ótimo! Olha quanto mede cada lápis. Na letra A, ele mede 2 centímetros. Na letra B, 8 centímetros. Na letra C, 3 centímetros. E na letra D, 7 centímetros. Olha como você aprendeu. Também já estamos fazendo uma revisão dessa aula, né? Lembra daquela nossa primeira? Pois é. Muito bem, eu já sabia que você ia responder tudo certo. Fico muito feliz. Mas tem dúvida? Não, não tem dúvida. Tem? Então vamos para o resumo do conteúdo. Então, estava com dúvida? Entendeu tudo? Ah, tá, mas mesmo assim, aqui no resumo do conteúdo, vou te explicar um pouco mais dessa história dos números de quê? De comprimento, de medidas padronizadas e não padronizadas. Enfim, vamos lá então. Você já viu que os números naturais foram os primeiros a serem criados pelo homem para quê? Para resolver suas necessidades de contagem. Entretanto, quando ele precisou resolver questões do seu cotidiano relativos à medida, foi necessário criar um outro tipo de números, os fracionários. Por exemplo, para medir comprimentos, os antigos egípcios usavam uma corda marcada com nó, separados por intervalos iguais. Mas, ao fazer as medições, verificaram que nem sempre o resultado
era um número inteiro de intervalos. Você pode concluir com essas informações que a medida é um tema importante em matemática, já que ela provocou a criação de outros números. Ao cultivar as terras e ao fazer construções, precisavam medir comprimentos e áreas. Começaram, então, a se preocupar com medidas. O que medir? Como medir? Que instrumentos utilizar? Na aula de hoje, aprendemos a estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando as unidades de medida não padronizadas e padronizadas. Agora que você entendeu mais sobre essas medidas, vamos para as considerações finais. Nossa, a aula acabou? Nossa, como estava tão boa! Tão bom que passou o tempo que eu nem vi. Muito bem, então agora só quero te agradecer por você estar participando, estar fazendo as atividades e olha nós aqui, preparando super mega aula para nosso próximo encontro. Então, desde agora eu te convido para a nossa próxima aula e até lá!